Mas a gente quer saber quais são as tendências regulatórias mundiais e por que é tão importante a gente olhar para fora, para esses movimentos internacionais. Tá, então vamos lá. Para contextualizar um pouquinho isso, né? A gente vai falar de ESG, mas vocês vão ver que ESG tem tudo a ver com proteção de dados, né? Que é o que eu, a Mira, né, e vários colegas aqui trazem para vocês diariamente. E também desmistificar um pouquinho, né, a questão do que é ESG, se é meio ambiente, se não é meio ambiente, né? Surgiu do nada, não surgiu, então o que que é isso? Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho, e falando justamente em contexto, levando em consideração do que veio, né, lá de fora, e do que as empresas partiram, né, para começar a se preocupar com algumas condições, de negócio, né, algumas condições econômicas, né? A gente está falando de ESG hoje, mas para vocês terem uma ideia, ESG ele vem desde 2004. Mas antes do ESG, para vocês entenderem o porquê que apareceu o ESG, a gente tem que partir de um pressuposto de que já existiam normas técnicas que as empresas iam buscar, né, que são as famosas ISOs, né, que justamente vem de um organismo internacional de padronização, então isso não é do Brasil. Na verdade, a gente tem aí a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas ela, na verdade, ela traz, né, para padronizar, ela traz para as normas técnicas de fora, seja dos Estados Unidos, seja da União Europeia, né, seja de onde for essas normas técnicas, dependendo do assunto, né, e ela vem e ela traduz isso para uma norma técnica brasileira, para que a gente possa, inclusive, certificar. Então, o que que aconteceu? Lá na década de 90, né, começou a se surgir aqui no Brasil, tá? Então, ou seja, isso veio das grandes empresas. Então, por exemplo, você é uma empresa grande, isso eu vejo muito, é essa uma grande tendência. A gente começa a enxergar o que está acontecendo quando essas empresas grandes, seja matriz, a empresa está aqui e a matriz está lá fora, ou vice-versa. Ou então tem vários clientes de impacto, né, nessa empresa que são também de fora. E aí a pressão vem lá de fora. Então, essas empresas lá de fora começaram a pressionar empresas daqui do Brasil, no sentido de a gente precisa que vocês nos demonstrem, nos evidenciem a qualidade do produto de vocês, nos evidenciem que vocês são preocupados com o meio ambiente, com o resíduo, com recursos hídricos, né, com poluição do solo. E aí depois, isso foi vindo numa crescente. Então a gente começou, né, trazendo uma questão de padronização. Começou com qualidade, que é a nossa ISO 9001, que a gente chama hoje, tá? Então, isso quer dizer o quê? As empresas que quisessem estar, questão de mercado também, quisessem estar no mercado, quisessem fornecer serviços e produtos para as empresas lá de fora, elas precisavam evidenciar que elas tinham uma excelência, um padrão de excelência em alguns temas, em alguns segmentos. Começou com qualidade, aí depois partiu para meio ambiente, que é a nossa ISO 14001, que tem até hoje, né? Aí foi acrescendo saúde e segurança ocupacional, que que era a 18.000 virou a 45.001, a norma ISO de responsabilidade social, que é a nossa 16.001. Então, todas elas são normas técnicas que te dão um passo a passo de como você, dentro da empresa, padronizar processos que te garantam que você, no final, vai ter aquela excelência, seja na preocupação com o meio ambiente, seja na preocupação com qualidade, com saúde e segurança e assim por diante. Mas veja que eram temas separados. Então, por exemplo, a empresa, por questão de demanda de mercado ou por questão de um cliente, exigia que ela, por exemplo, precisasse ter a ISO 14001, que é a de meio ambiente. Então, ela partia para poder
padronizar, para poder implementar esse sistema de gestão, porque todos eles acabam formatando um sistema de gestão dentro da sua empresa e certificável. Depois dessa implementação, você passa, né, por uma certificação, então você tem o seu selo dizendo que você tem excelência naquela matéria, né? E assim foi, desde a década de 90, aquilo foi crescendo no Brasil, foi crescendo mundialmente, e hoje, por incrível que pareça, a gente tem muito mais empresas brasileiras certificadas, principalmente em norma de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, do que na Europa, por exemplo, né? Então, você tem, ou seja, veio de fora, né? E aí, o Brasil, as empresas brasileiras, elas acabaram enxergando que isso era um grande diferencial de mercado. Será que isso se deve porque somos um grande exportador? Então, a gente precisa evidenciar essas boas práticas devido a essa exigência Sim, internacional, sim, porque essa exigência internacional, ela não deixa de traduzir uma evolução da maturidade da empresa. dessas empresas de gestão, né? Exatamente, E exatamente, nós, enquanto um grande exportador, a gente tem que evidenciar essas boas práticas, por isso das ISOs, né? E também comprovar esses requisitos. Só que, pelo que eu entendi da tua fala e observo atualmente na prática, a gente faz isso de maneira separada, né? Pontualmente, quando é exigido aqui, determinada norma exatamente. aqui, e esse Até porque, Mira, essas normas, diferentemente, por exemplo, da LGPD ou da GDPR, elas não são obrigatórias. Elas não vêm por uma regulamentação, né? Ela não é de cunho obrigatório. Ou impositivo. seja, ela não é impositiva. Você faz se você quer. Agora, vamos combinar que errado ou certo, está errado, mas hoje a empresa, né, ela, por incrível que pareça, ela acaba levando muito mais, o peso é muito maior quando ele enxerga aquela prática ele é de mercado, é uma pressão, senão vai perder o cliente, vai perder mercado, do que propriamente uma lei. Então, você vê que ela não é, mas é lógico, por ela também não ser uma lei, não ser algo impositivo, o que vai acontecer é ela só vai fazer mediante imposição, seja de mercado ou seja de cliente, tá? Então, isso surgiu dessa forma. Muitas poucas empresas eu conheço que fizeram, apesar de saber que o sistema de gestão, não importa qual seja, ele tem um impacto extremamente positivo, né, dentro da empresa, seja de pessoas, seja de processos, seja financeiro, né, ainda existe essa questão de faço se tiver pressão. Mas o que eu quero dizer é que vocês veem que já existia essa questão de preocupação por exigência de mercado internacional que seja na área de meio ambiente, na área social, né, na área de segurança do trabalho, né, em várias áreas, tá? Então, e isso foi vindo, mas era dessa forma. E aí, o que que acontece? De uns anos para cá, porque, gente, SG é desde 2004, nós estamos em 2024, tá? Então, o SG, na verdade, ele não é algo novo, né? Quando a gente fala em SG, só para vocês, quem está nos escutando, entender essas siglas, né? Como a Mira falou, é SG, é LGPD, é GDPR, né? Então, são várias siglas aí que as pessoas ficam perdidas, mas para vocês saberem que ESG ou ESG, né? É, são práticas de determinados setores também, ou seja, determinadas áreas, no caso, meio ambiente, né, que é o environment, social, que é a sigla S, e o G de governança, tá? Então, o SG nada mais é do que práticas de meio ambiente, práticas sociais e práticas de governança, que integradas essas práticas, elas vão trazer para vocês alguns impactos positivos ou negativos, tá? Então, ela surgiu lá em 2004, com uma parceria, tá, do Pacto Global com o Banco Mundial, e houve, na época, um desafio dado às instituições bancárias
no sentido de as instituições trazerem uma forma de unir esses três nichos, né? O social, o meio Pilares. ambiente, né? Esses três pilares, isso, né? Para exigir, né, das empresas, tá? Uma melhores práticas, mas ligadas principalmente à parte financeira. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que o SG já tem 20 anos. Ele, na verdade, eu trouxe um pouquinho das ISOs, por quê? Porque eu quero que vocês entendam que o SG, na verdade, ele veio já de um histórico de outras práticas. Só que as práticas eram totalmente separadas. O que que eles fizeram? Eles amadureceram esses critérios, eles amadureceram essa visão, entenderam que isso tem um impacto extremamente grande econômico e que aí, então, eles fizeram o quê? Então, vamos juntar meio ambiente, vamos juntar social, vamos juntar governança, né? Para que, com essas práticas unidas, as empresas pudessem ter um melhor índice econômico. E por que isso? Porque, gente, quando a gente fala em SG e a gente vai falar de sustentabilidade, todo mundo fala, o SG é questão de sustentabilidade sustentabilidade da empresa, sustentabilidade empresarial, governança empresarial. E a gente está falando de sustentabilidade, a gente tem que mudar um pouquinho o mindset de que sustentabilidade para o SG e para nós hoje, para as empresas mais maduras, para o objetivo do SG, é sustentabilidade de governança, é a sustentabilidade da empresa, é fazer com que as empresas entendam que para ela ser perene, para ela se manter no mercado por muitos anos, ela tem que mudar a forma de pensar e de trabalhar. Então, sustentabilidade para o SG não é meio ambiente, é sustentabilidade da empresa sustentável. Tá? É claro que vai vir práticas de meio ambiente, mas ela não é meio ambiente. Eu vou fazer SG, então eu vou criar práticas de SG. Então tá bom, então eu vou fazer coleta seletiva na minha empresa, né? Eu vou controlar água, eu vou ver se a empresa é uma indústria, então eu vou controlar a poluição atmosférica. Gente, não é isso, tá? Essas são algumas das práticas que são integradas dentro das práticas ESG, mas não é só isso, tá? Então, o que que eles fizeram? Trouxeram, bom, para as instituições, eles poderiam ter trazido para as empresas, mas, na verdade, como o objetivo era financeiro, né, principalmente com os relatórios de transparência, que às vezes não, né, desde a época, né, as instituições bancárias são obrigadas a fazer e estavam obrigando as empresas, né, vinculadas às instituições fazerem também, começou com os relatórios de transparência, os relatórios de sustentabilidade, isso na época da ISO, da ISO de meio ambiente, já começou ali. Aí depois começaram a crescer novos requisitos, né, para esses relatórios, tá? Então, aí o que que acontece? Quando chega o SG com o foco econômico, com o foco financeiro, né, e vindo com uma exigência para que parte das instituições bancárias, tá? A coisa toma um outro foco, toma uma outra proporção, né? Na prática, gente, o que que quer dizer? Mas isso aí é uma sopa de letrinhas e o que que eu tenho a ver? A minha empresa é uma gigante, né? Bom, qualquer empresa precisa de uma instituição bancária, precisa de um empréstimo. Qualquer empresa, ela faz diversos relacionamentos financeiros com várias instituições bancárias. Desde a época, isso já começou em 2000 e pouco, os bancos já estavam exigindo, quando começou a crescer muito a questão de certificado de meio ambiente, da ISO 14001,
né? Hoje, dependendo do tipo de financiamento que você vai solicitar, BNDES, por exemplo, tá? Esse é um caso típico. Se a empresa for querer buscar uma linha do BNDES, ela não consegue se ela não tiver sistema de gestão ambiental pela ISO 14001. Isso há muito tempo. O que está acontecendo? Fala. É, se quiser concluir, pode fechar. Pode falar, por Não, favor. não, eu ia só, assim, só seguir o raciocínio no sentido de que, para vocês verem que já existia obrigações econômicas já advindas de outros sistemas de gestão. Agora, com a SG, que não deixa de ser também, eles são práticas, ele não é um sistema de gestão, né? Mas você vai, por exemplo, se você tem um sistema de gestão implementado na sua empresa, qualquer um que seja, você vai introduzir as práticas, né, que o SG traz ali como pilares, tá? E por que tudo isso? Porque se já há 10 anos atrás os bancos já exigiam por algumas linhas de crédito, como eu falei do BNDES, a ISO 14001, agora o que elas começaram a exigir? Elas começaram a exigir transparência das empresas, práticas mais transparentes, fazer preenchimento de relatório de sustentabilidade, né? Começar a trazer evidências de várias práticas sociais. A isso a gente vai entrar em regulatório, e vocês estão vendo, eu tenho dois exemplos muito práticos e recentes. Um foi do relatório de transparência do Ministério do Trabalho, né, que deu o que falar. Ontem foi a data, foi o prazo para todas as empresas com 100 ou mais funcionários preencherem essa declaração para Mas foi sair do prorrogado, relatório, né? e foi Teve mais uns prorrogado. diazinhos. Foi prorrogado aí para o dia 8, né, para fazer a declaração. Só que assim, quem não fizer é multa. E por que isso? Por que esse relatório? Por que o Ministério do Trabalho veio? Porque ele inventou agora? Não. A CLT já falava, a Constituição já falava, e isso não deixa também de estar sendo uma prática social do SG, que é o quê? É igualdade de gênero, inclusive em salário. Tá? Então, esse é um exemplo. Nossa, você explicou muito bem esse contexto histórico, prático também, né? De como a gente observa que está se alinhando esse tema, né, no dia a dia prático do mercado, das empresas. Eu queria só fazer um pequeno destaque para você que está nos escutando aqui, que muitas vezes você vai ouvir ASG ou ESG. ASG do ambiental, social e governança, como a Patrícia bem explicou, e o ESG do environment, né? Inglês, social e governance. Também tem outra sigla que a gente pode falar, e a Patrícia usa muito, que é o GDPR, né? Que é o General Data Protection Regulation, e o RGPD. Tem essas siglas aqui que a gente vai tratar, mas se tratam da legislação europeia de proteção de dados, né? Que é o regulamento. E para que você não fique perdido aí nessa sopa de letrinhas que a gente está trazendo aqui. Não, até porque assim, todas essas siglas, elas são internacionais, elas vêm de fora. E aí a gente vem para cá, né, e traduz, né, e acaba traduzindo, e aí confunde todo mundo, né? É Como a impressionante. gente está nesse contexto, está falando sobre esses temas, né, diuturnamente, para a gente fica muito mais fácil, mas para o empresário, para o gestor que está entendendo desse tema agora, então pode ser, será que é a mesma coisa? Então, É, sim, está não, não, falando ótimo. dessas letrinhas vinculadas ao ESG, né? Como eu expliquei, e a legislação europeia para proteção de dados. Mas o que eu gostaria de fechar é que, para além de um conceito mais social, ou seja, para a gente contribuir com a maturidade da sociedade, esse chamamento das empresas no dia a dia prático e para um gestor que está muito mais antenado com temas de gestão especificamente, para tentar retirar o maior proveito da sua operação, ele precisa trabalhar esses três temas. Não tem como não falar do social com essas medidas, práticas,
que a Patrícia bem pontuou aqui para você tirar o melhor proveito da tua equipe e juntos crescerem. Do meio ambiente por si só, não só essas medidas que ela trouxe, né? Desmatamento, gestão de resíduos, escassez de água, para que a operação seja sustentável. Então, por mais que você fale muito nessas medidas ambientais, na parte social, como a gente viu agora com essa medida do atual governo, né, de ter essa transparência, né, na equiparação salarial, então a gente precisa também observar em que medida esses temas podem auxiliar o empresariado a obter o maior resultado ou lucro daquela operação. E isso é comprovado cientificamente, não precisa vir uma lei impondo, né? Não especificamente dessa do governo da equiparação salarial, mas olhando os pilares ESG como um todo, para que você visualize a perenidade do teu negócio no futuro. Então, é sobre Exatamente. isso que a gente está tratando aqui. É,